Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui do minuto 93. É por isso que o Endrick deve sair do Real Madrid. Entenda a novela. Abril de 2025, em uma simples vitória do Real Madrid sobre o Getafe por 1 a 0, o Carlo Ancelotti protagonizou uma cena que, olhando hoje em dia, talvez tenha sido o primeiro grande sinal de que algo estava errado. O Endrick recebeu a bola na cara do goleiro, ele tentou uma cavadinha e simplesmente desperdiçou uma chance claríssima de gol. E poucos minutos depois, ele foi substituído pelo Ancelotti. E na entrevista coletiva, o Ancelotti não poupou palavras pra cima do Endrick, tá? Massacrou o menino. Ele simplesmente chegou e disse que futebol não é teatro, se referindo ao lance do Endrick, que ele tentou cavar, né, fazer bonito, ao invés de chutar pro gol de qualquer jeito e fazer o gol. E ele não aprendeu, verdade, ele tentou repetir. Pero efectivamente no puede hacer estas cosas. El jóvenes tiene que aprender el cuerpo de club de teatro, ¿no? No, club de teatro en el fútbol no existen. Obviamente que essa declaração repercutiu em toda a Espanha e o planeta Terra, basicamente, e muitos começaram a enxergar o Endrick, ainda mais sob a opinião do Ancelotti, de forma completamente diferente. Mas o que quase ninguém percebeu é que aquela jogada era apenas o começo de uma história muito maior, porque nos meses seguintes o Endrick perdeu espaço pro Mbappé, obviamente, ele sofreu uma lesão no pior momento possível, ele viu o Gonçalo Garcia explodir no Super Mundial de Clubes, precisou deixar o Real Madrid para recuperar a carreira no Lyon e agora retorna encontrando uma concorrência ainda mais pesada do que quando ele saiu. Mas afinal, o que aconteceu e o que está acontecendo com o Endrick? Será que ele realmente deve permanecer no Real Madrid? Tem espaço para ele? Hoje a gente vai reconstruir toda essa história envolvendo o brasileiro, né? Cronologia, passo a passo, as polêmicas, né? No plural, envolvendo Endrick e Carlo Ancelotti, mas não só ele, mas o Fonseca também no Lyon. O Endrick finalmente vai dar certo no Santiago Bernabéu ou então a gente tá diante dos últimos meses do Endrick com a camisa merengue? Eu acho que ele tem que sair. Já vou adiantando a minha opinião aqui. Real Madrid não é um lugar que forma jogadores. Vinícius Júnior é um caso completamente à parte. O Rodrigo nem é exemplo, porque o Rodrigo nunca foi titular absoluto e quando foi, bastou jogar mal um pouquinho, sai. Mas o Rodrigo também não foi esse cara galgado no Real Madrid, não. Ele se tornou, com o decorrer do tempo, uma peça muito boa. Mas por vezes ele nem titular era. Só lembrar das campanhas aí. Ele foi titular, de fato, ele foi na campanha da última Champions, né, que eles ganharam. Mas 21, onde ele é decisivo de cabeça, reserva de luxo. 22, depois, não era sempre titular, o time às vezes tinha ele, tinha o Valverde no lugar dele, enfim. E aí ele foi se tornando titular a partir disso. Mas na primeira derrocada já saiu, por exemplo. Então eu acho que o Endrick, além dele competir com o maior jogador do mundo no momento, que é o Mbappé, tanto em mídia quanto em tudo, o Mbappé é o maior jogador do mundo no momento, no lugar do Messi, no futebol europeu, tá? No futebol europeu é o Mbappé. Ele chama os holofotes pra si. Além dele ser o queridinho do Florentino. É muito difícil que o Endrick tenha qualquer oportunidade nesse cenário, gente. Se o Endrick quiser evoluir como jogador, ele tem que sair do Real Madrid. Tem. Buscar novos ares, buscar um futebol diferente, talvez, porque lá ele não vai conseguir. O Endrick tem que ser uma espécie de Odegaard. já tenho a resposta e vai surpreender muitos aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Tem algum problema, cara. Algum problema esse moleque tem. Julho de 2024. Com certeza tem um problema, tá? Né? Depois de quase 2 anos de expectativa, o Endrick finalmente vestiu a camisa do Real Madrid. O Real Madrid tinha fechado a contratação dele ainda em dezembro de 2022, quando ele era um pentelho, e ele tinha apenas 16 anos, cara. Foi uma operação que chegou aí na casa dos 72 milhões de euros. E esse valor, obviamente, é o valor fixo da transferência, é imposto, é bônus, é um monte de coisa. Ou seja, o Endrick, com apenas 16 centímetros, ele simplesmente se tornou uma das maiores transferências da história do futebol. Na verdade, é a segunda maior, perdendo só pro Neymar pro Barcelona. E durante todo esse período, os torcedores merengues simplesmente aguardaram ansiosamente a apresentação do Endrick no Santiago Bernabéu, que estava lotado, velho. Muita gente, milhares de pessoas foram ao Bernabéu para poder ver o Endrick. E durante a apresentação, o Endrick não conteve a emoção, né? Ele chorou diante da torcida, ele beijou o escudo do Real Madrid com a patroa do lado, claro, porque senão ele apanha. E ele declarou que vestir aquela camisa era a realização do maior sonho de sua vida. E as comparações com os outros brasileiros que já estavam no Real Madrid e que, por que não, são ídolos hoje do Real Madrid, como é o caso de Vinícius e Rodrigo, foram inevitáveis, né? Ainda mais se tratando do Endrick, que muitos dizem, inclusive esse que vos fala, e aqui agora é muito polêmico, eu acho que o Endrick ele tem um teto de evolução ainda maior do que Vini Júnior e Rodrigo. Mas aí é uma opinião minha, vocês concordam? Concordo, velho. Concordo com ele. O Endrick, ele sempre queimou etapas. Já elogiei muito o Endrick, tá ligado? Hoje eu tenho uma opinião um pouco diferente do que eu tinha há tempos atrás. Mas o Endrick, ele é um jogador que sempre queimou etapas, mano. Sempre ele jogava em bases que não era pra ele estar, né?
Ele estava no sub-20 quando ele tinha 15, ele estava no profissional quando ele tinha 16 e assim vai. É um jogador muito, muito precoce e isso é fruto de uma qualidade monstruosa. Isso mostra que ele tem muito a evoluir no futebol e que ele tem muita teto de evolução. Faz sentido, essa afirmação não é loucura. Mas me acontece hoje, e me parece hoje, na verdade, me acontece as ideias, me parece hoje que o Endrick, eu estou falando isso no dia 3 de agosto de 2026, tá? A temporada não começou, talvez ele saia do clube, mas hoje me parece que o Endrick está conformado com a posição que ele tá. E que se ele se conformar, eu acho que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Rodrigo. Ele vai perder a vaga e o potencial de ser titular porque existe um jogador melhor que ele lá hoje. O Rodrigo não conseguiu ser tudo que ele poderia ser no Real Madrid porque o Vinícius Júnior é melhor que o Rodrigo. No Real Madrid e na carreira. Se o Rodrigo tivesse saído para outro clube, talvez hoje a discussão fosse outra. Mas o Rodrigo decidiu ficar lá jogando na ponta esquerda. E tudo certo. Ele ganhou o que ganhou, é muito feliz no Real Madrid. Mas ele perdeu o time de ter saído do Real Madrid. Agora tá com uma lesão muito grande. E o Endrick é a mesma coisa. Se ele for ficar no Real Madrid, no melhor dos mundos, ele vai jogar daqui a 7 anos. Porque o Mbappé tem 28. Né? E aí o Mbappé deve sair dali com 34. Vamos lá, né? Ou com 33. Vamos botar até menos. Mas é uns 6 anos ainda. Ele vai esperar até os 26 anos para tentar ser titular absoluto do Real Madrid. No lugar do Mbappé. Por exemplo. Porque o Mbappé nem pensa nele como um ponta, né? O Mbappé não, o Real Madrid nem pensa nele como um ponta. Contratou o Diomandé, que é novo pra caramba, e quer contratar o Olise. É difícil, cara. A vida do Endrick hoje é muito difícil. Corner, largue nos comentários. E aos olhos da diretoria, o Endrick representava o futuro do ataque merengue, cara. Mas o que ninguém imaginava era que poucos meses depois, o cenário mudaria completamente e sua luta deixaria de ser por protagonismo para se tornar simplesmente por minutos dentro de campo. Mas se a gente tinha alguma dúvida se o Endrick realmente iria sentir a pressão de vestir a camisa do Real Madrid logo nos primeiros jogos, simplesmente isso daí foi por água abaixo, meu amigo. O moleque destruiu. Ele tem uma estrela que é inacreditável. Verdade. Mesmo recebido poucos minutos em campo, o Endrick aproveitava praticamente todas as oportunidades que surgiam e a sua estreia aconteceu, pelo Campeonato Espanhol no dia 25 de agosto de 2024, durante uma vitória, no Bernabéu por 3-0 sobre o Real Valladolid. E o Ancelotti colocou o Endrick, em campo aos 41 do segundo tempo, justamente na vaga do Mbappé. E parecia que o Endrick ele teria pouco tempo para poder demonstrar um pouco de futebol, mas meu amigo, em pouquíssimos minutos ele simplesmente meteu um golaço, Ele recebeu um belo passe do Brahim, ele cortou meio que pela perna direita e soltou um balaço de fora da área. Muito um forte, golaço cara. Com a perna direita, velho. Cara, aos 18 anos e 35 dias, o Endrick se tornou o estrangeiro mais jovem da história do Real Madrid a marcar um gol em La Liga, quebrando o recorde que permanecia intacto havia décadas. E menos de um mês depois veio outro momento histórico, na estreia do Real Madrid na nova fase da Champions League, contra o Stuttgart, o Endrick novamente começou no banco e entrou apenas na reta final, substituindo o Bellingham. E quando o relógio já marcava os últimos segundos da partida, o Real puxou um contra-ataque mortal e simplesmente o Endrick soltou uma balaça de fora da área, mas assim, foi um gol Tinha o Mbappé de um lado, Vinícius Júnior do outro. Falou, vou chutar, foda-se. Inacreditável, porque ele tinha Vinícius passando pela direita e o Mbappé passando pela esquerda. E aí é só você escolher, irmão, você vai passar, você tem que passar pra um dos dois. Mas não, você não é Endrick. O Endrick chutou e fez um golaço de fora da área. Inclusive o Rudiger, no pós-jogo, ele até comentou na coletiva de que se o Endrick não tivesse feito aquele gol, a situação ia ficar muito feia pro lado dele, Porque, volto a dizer, ele tinha Vinícius, Mbappé em melhores condições, mas ele preferiu dar um chute de fora da área porque, sei lá, ele é o Endrick, ele pode... You know how it is. É isso que diferencia o Endrick de qualquer jogador no Brasil hoje, tá ligado? Do futebol brasileiro, enfim, da safra brasileira. É essa teimosia dele. É esse cara que tenta tudo em busca do gol. Que ele é um rinoceronte atrás do gol, que ele é um touro atrás do lenço vermelho, tá ligado? Mas isso também é uma fraqueza do Endrick, porque isso gera a inconsequência de um jovem, a inconsequência tática dele. A gente viu na partida contra a Noruega o Endrick dando muitas lacunas pelo lado em que ele ficou. E quando ele entra como segundo atacante, mas depois ele é deslocado para a ponta para acomodar o Neymar. Inclusive o Ancelotti falou recentemente que tinha errado em colocar o Neymar. Ele leu errado o jogo. Então já assumiu a responsa, Mas é justamente essa inconsequência do jovem que faz o Endrick ser diferente, mas que também faz com que ele seja preterido por muitas vezes, porque hoje o futebol, ele é, acima de tudo, uma parte organizada.
Você tem espaço para o improviso, a jogada diferente, mas ela tem que ser sempre pautada e sempre no limite do que é permitida. O Endrick sempre extrapola esse limite. Esse lance é um exemplo. Ele fez o gol contra o Stuttgart, eu acho. Enfim, ele fez o gol pela Liga dos Campeões. Se ele faz, palmas, como o Rudiger vai falar. Se ele não faz, ele tem que ser comido o rabo dele. E tá certo. Tá certo. E cada vez mais é assim. Score, everything is good. If you don't score, problemas. E mais um recorde, o Endrick se tornou o jogador mais jovem da história do Real Madrid a marcar um gol na Champions League, né? Superando ninguém menos do que Raul Gonçalves, velho. E naquele momento, tudo indicava que o futuro do Endrick seria brilhante. Cara, o problema é que aqueles gols não seriam suficientes pra garantir aquilo que ele mais precisava, que era sequência dentro de campo. E muitos criticaram o Ancelotti durante essa Copa do Mundo porque ele deu poucas oportunidades pro Endrick, né, colocou ele em poucos minutos dentro de campo, e já vou chegar na parte, né, de que o Endrick infelizmente falhou contra a Noruega, não tenho o que argumentar, aí Endrick, desculpa, você teve um cara a cara, era a bola do jogo, você desperdiçou, faz parte, vamos crescer, evoluir, mas muitos criticaram nessa relação meio estranha entre Ancelotti e Endrick, mas vocês precisam entender, gente, que isso não começou na Copa do Mundo, não é agora com a seleção brasileira, isso já vem desde tempos do Real Madrid, que já é estranho no Real Madrid, e o Ancelotti, cara, sempre fez questão de destacar o enorme potencial do Endrick, né? Mas o que ele questionava era justamente a tomada de decisão de um jogador que ainda precisava amadurecer. E talvez o episódio mais famoso aconteceu em abril de 2025, durante uma vitória do Real Madrid para cima do Getafe por 1-0 no Campeonato Espanhol. Quer dizer, vitória não, triunfo. Esqueci que nesse canal a gente não fala vitória. Cara, o Endrick, ele recebeu uma excelente oportunidade cara a cara com o goleiro, e em vez de finalizar com força, com precisão, ele... Eu dou uma... Assim, eu lembro que antes desse jogo ele tinha feito um gol por cobertura. Então ele tava na pompa de fazer gol por cobertura, pô. E aí ele erra. É foda, né, mano? Porque é um nível de exigência muito grande, gente. A gente não tem essa noção, mas, pô, o cara tá no Real Madrid, mano. Não importa se é contra o Getafe, faz o gol, velho. Porque você ainda não tem a casca pra poder dar uma cavada dessa. O Vinícius Júnior é um cara que erra muito lance. Mas até hoje, né? Até chegar hoje, onde ele pode errar muito lance pra fazer os doutos e tá tudo bem. Ah, meu filho, meu Deus do céu, que o Vinícius foi perseguido. E certamente, porque na época, tô falando dos lances, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não estou falando de racismo aqui, tá? Tô falando dos lances que o Vinícius errava, tentava e errava muito. Que a torcida do Real Madrid cobrava ele, porque ele tentava e errava. Até ele conseguir transformar essa de, cara, ele tentou, mas ele pode resolver depois, demorou. Porque ele foi criando uma casca, ele foi representando isso em títulos, foi representando em momentos decisivos. O Endrick ainda não tem isso. Então, ele tem que fazer as coisas em momentos decisivos. Ele tem que botar, meter a bola na caixa. Porque depois, quando ele quiser arriscar um lance como esse, ele vai ter a casca pra poder fazer. E nessa época ele não tinha, ele tentou. Aí eu fiquei, não. Ele tentou uma cavadinha pra encobrir o adversário. Tentou fazer um gol de placa, né? Acabou que ele errou a finalização, a bola acabou nas mãos do goleiro, e poucos minutos depois, o Ancelotti substituiu o Endrick. E na entrevista coletiva, meus amigos, no pós-jogo, o Ancelotti descascou o Endrick. E volta a dizer, nessa época o Endrick era um moleque. Não que hoje ele já seja um adulto, mas enfim, ele tinha 18 anos ainda. O Ancelotti, ele soltou uma frase que repercutiu no mundo inteiro, cara. Eu lembro muito bem desse dia, eu olhei pra isso daí e eu disse, ih, tá azedando, hein? O Ancelotti disse, teatro no futebol não existe. E ele estava se referindo a justamente esse gol que o Endrick perdeu, né? Que ele tentou uma cavadinha, fazer um gol de placa, ao invés dele finalizar com precisão e ampliar o placar, porque tava 1-0 pro Real Madrid. Não é que o Real Madrid tava goleando pra cima do Getafe e tava sobrando dentro de campo. O Endrick tentou uma cavadinha e ele errou muito feio. E o Ancelotti disse, meu amigo, isso daqui não é teatro não, você tem que fazer o gol de qualquer jeito. Pero efectivamente no puede hacer estas cosas. El jóvenes tiene que aprender el colpo del club de teatro, ¿no? No, club de teatro en el fútbol não existem. Sendo que poucos meses antes, outro episódio já havia mostrado como o Ancelotti enxergava o momento do Endrick, né? Porque nas oitavas da Champions contra o Atlético de Madrid, a classificação foi decidida nos pênaltis. E o treinador Ancelotti revelou depois da partida que chegou a cogitar colocar o Endrick como quinto cobrador. Justamente a cobrança mais decisiva daquela série, né? Só que ele mudou de ideia no último instante, né? Porque segundo o próprio italiano, bastou olhar para a expressão do Endrick para perceber que ele não estava simplesmente preparado para aquele pênalti. O Ancelotti disse isso, né? Eu olhei pra cara do Endrick e decidi que era o Rudiger quem iria bater o quinto e último pênalti. Isso é foda, tá? Eu não, assim, geralmente eu entendo muito o lado do Ancelotti, porque eu respeito muito o tamanho que ele tem e a experiência que ele tem.
Mas eu acho que isso é um caso de qualquer empresa, tá? De qualquer lugar que você trabalha, pô. Você não colocou a pessoa pra fazer aquela função. Pensa com você no seu trabalho. Você não foi colocado pra fazer aquela função. Você gostaria que seu chefe falasse abertamente que não te colocou porque te viu nervoso? Sabe? Falando pra público? Eu acho meio zoado, tá ligado? Não faria, mano. Não faria como chefe, não faria. Chegaria na pessoa e falaria, olha, eu queria que você tivesse batido o quinto pênalti, mas eu te senti nervoso, Hendrick. E aí, da próxima vez, não esteja assim, porque você tem que estar preparado. Mas expor isso ao público, pô, mano, eu acho meio zoado, tá ligado? Você coloca o jogador numa posição de que parece que ele é um coitado, pô. E você também diminui você. É um comportamento meio estranho. Foi uma declaração na época que eu fiquei assim, pra que falar? Pra que falar? Ganhou. Aí vai falar, não, a gente ganhou, né? Mas o quinto pênalti não era pra ter sido o Rudiger, sabia? Era pra ter sido o Hendrick, mas ele tava se cagando todo de medo. Aí eu não botei ele. Tipo assim, não tem justificativa, pô, que faça eu acreditar que esse seja o melhor caminho. Eu não sei se vocês concordam, eu não... Ele falou isso, cara. Ele preferiu um zagueiro pra bater a última cobrança do que um atacante. Cara, esses dois episódios deixaram uma mensagem muito clara, né? Pro Ancelotti, o Hendrick possuía um talento de sobra pra vestir a camisa do Real Madrid, mas o que faltava era experiência pra lidar com a pressão dos momentos decisivos. E quando essa confiança não fosse construída, a tendência era que o Hendrick continuasse perdendo espaço justamente quando as partidas Verdade. mais importantes chegavam. E por mais que o Hendrick ele se esforçasse, ele entrasse em campo, ele demonstrasse garra, vontade, resultado, Qualidade. gols e assistências, né, nos poucos minutos que ele recebia, mas de nada adiantava porque ele tinha um forte concorrente no ataque. Tem um cara que o Hendrick hoje disputa a posição, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é um cara que inclusive acabou de se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Mano, simplesmente Kylian Mbappé. Assim, você disputar espaço, você concorrer uma vaga no Real Madrid com Uma Kylian pica Mbappé mesmo, é muito cruel. Cara, durante muito tempo, né, se acreditou que os dois poderiam jogar juntos sem grandes dificuldades, né, porque o Hendrick também havia jogado aberto, né, pela direita em diversos momentos no Palmeiras, na seleção brasileira e até no empréstimo pelo Lyon. Só que essa teoria, cara, começa a cair por terra quando a gente analisa o estilo de jogo dos dois jogadores. O Hendrick, como eu disse, ele até consegue atuar pelos lados, mas essa nunca foi sua posição natural. O Hendrick é, acima de tudo, um centroavante. É dentro da área que... Não. Aí eu discordo do minuto 23 aqui. Não é um centroavante, chat. Ele é um segundo atacante. Se você coloca o Hendrick pra fazer a função de centroavante, ele não consegue desenvolver. Ele joga como segundo atacante. Ele é um jogador de combinação. Então ele, assim, não teria como ele jogar com o Mbappé, porque o Mbappé também atua como um segundo atacante. Vem buscar a bola de trás, tenta ali fazer uma jogada mais pelo meio. Ele não é aquele jogador que vai fazer a parede, o Hendrick. Ele não é o centroavantão. Então, meio que isso impossibilita ele jogar junto com o Mbappé justamente porque são funções parecidíssimas. E o Mbappé executa ela muito melhor do que o Hendrick hoje, porque o Mbappé tá no auge da carreira. E assim, o que resta pro Hendrick, como eu disse, é procurar um clube onde ele vai conseguir ampliar essas características dele. No Lyon ele tava conseguindo? Tava, mas também não era o melhor espaço para ele tava atuando pela esquerda, né? E o campeonato francês, assim, não é do nível do Hendrick. E eu gostaria de ver o Hendrick. É complicado, mas... Cara, o Hendrick encaixa... É foda. O Hendrick encaixaria no Barcelona, mano. O Hendrick encaixa... Ele nunca vai, isso nunca vai acontecer. O Hendrick não tem essa coragem. Ele não tem a coragem de ser Luís Figo. Mas o Hendrick encaixaria muito bem no Barcelona. O segundo atacante junto ao Lamine Yamal, porra, ele ia encaixar muito bem. Mas ele definitivamente não teria essa coragem. E eu acho que seria um lugar que ele evoluiria muito o futebol dele. Toques curtos, espaços menores, mas que teria muita possibilidade de jogar da melhor forma pro Hendrick, porque o Barcelona é um time hoje que chama e ataca depois. E o Hendrick conseguiria crescer nesse contexto, mas é um sonho, né? que ele faz a diferença ou perto dela. A principal característica dele sempre foi atacar os espaços, finalizar muito rápido e Sim. aparecer perto do gol. É ali que ele se sente E é o confortável Mbappé e é onde todinho, ele né? consegue explorar o seu enorme poder Olha, de esse decisão. gol aí, pô, O problema ele é que tinha feito esse esse gol território, antes. hoje dentro do Real Madrid, já tem um dono muito claro e evidente, né? Um camisa 10, Kylian Mbappé, né? Que, modéstia à parte, obviamente, o Mbappé ele executa essas características hoje muito melhor do que o Hendrick. Não à toa, ele é titular, é indiscutível, né, gente? É o Mbappé, pelo amor de Deus. O Mbappé, né, ele chegou ao Real Madrid justamente pra jogar centralizado, porque
porque depois de anos atuando muitas vezes pela esquerda no PSG, o Mbappé passou a ocupar a faixa do campo onde o Endrick rende muito mais, e dificilmente existiu um cenário em que o Ancelotti deixaria no banco um dos melhores jogadores do mundo para dar sequência a um garoto. Existiu um cenário em que o Ancelotti Toda vez que o deixaria no Mbappé faz essa comemoração, dá pra ver o tamanho do cacete dele. Isso é uma das coisas mais bizarras que tem, cara. Por que a peça dele marca tanto na porra dele? Ele bota a peça de propósito, assim, é filho da mãe, velho. Aí tu vai olhar a comemoração, teu olho bate lá, pô. E pior que não é nem tu que tá olhando, é a coisa que olha pra tu. Aí tu fica com um clima, assim, tu fica com um clima chato, pô, pra assistir os jogos do Mbappé. Porque tu sabe que em qualquer momento ele pode tacar a rola na tua cara, pô. Um dos melhores jogadores do mundo pra dar sequência a um garoto de 18 anos. E o cenário hoje do Endrick é o mesmo, tá, gente? Se vocês acham que mudou, de que, não, o Endrick agora vai jogar na ponta direita do Real Madrid, né? Que vai ser Vinícius, Mbappé centralizado e o Endrick por aqui. Gente, não. O Endrick, ele continua disputando posição com o Mbappé. É por isso que dificilmente o Endrick, ele vai ter uma vida longa no Real Madrid. E, cara, na prática, a disputa deixou de ser apenas por minutos em campo, né? É assim, era uma disputa direta pela posição mais valorizada do elenco. Porque enquanto o Vinícius, como eu disse, era absoluto pelo lado esquerdo, o Rodrigo naquela época disputava espaço pela direita e o Bellingham seguia como essa peça indispensável na criação do meio campo. Então sobrava pouquíssimo espaço pro Endrick, que ainda tinha o Rodrigo. Hoje não tem mais porque o Rodrigo infelizmente teve o LCA, vai ficar um bom tempo afastado, não volta esse ano ainda, mas naquela época, depois, além de já ter o Mbappé, de já ter o Vinícius, o Rodrigo já era titular direito da ponta do Real Madrid sob o comando do Carlo Ancelotti. Então o Endrick disputava com o Rodrigo e o Mbappé. E se a concorrência com o Mbappé e com o Rodrigo já tava difícil, meus amigos, o que viria a seguir é talvez ainda mais complicado e até surpreendente, né? Torcedor do Real Madrid jamais imaginou que isso fosse acontecer, mas aconteceu. No dia 18 de maio de 2025, né, durante o triunfo do Real Madrid sobre o Sevilha pelo Campeonato Espanhol, o Endrick sofreu uma lesão muscular no tendão da coxa direita. O cara ficou mais de 2 meses afastado. E o problema que parecia apenas um contraponto, cara, acabou acontecendo justamente no pior momento possível, porque poucas semanas depois, agora sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, começaria o novo Mundial de Clubes da FIFA. Cara, esse era o momento perfeito pro Endrick mostrar o seu valor ao novo treinador, porque com o Ancelotti já tinha as intrigas, ele não iria... E porque o Mbappé tinha se machucado, pô. O Mbappé chegou machucado no Mundial, lembra? Deu uma caganeira federal, chegou magrinho. E aí, pô, era um espaço pro Endrick. Aí botou o Gonzalo, não sei das quantas, que inclusive vai pro Fulham, né? Jogador comum da bola da porra. Ia ter muito espaço com o Ancelotti, mas com o novo treinador agora, Xabi Alonso, chegando, quem sabe o Endrick não poderia mostrar serviço. Só que infelizmente ele assistiu todo o Mundial de Clubes no departamento médico, porque ele tava lesionado. E aí é que vem a bomba, porque mesmo viajando com a delegação para os Estados Unidos, o Endrick passou, como eu disse, né, praticamente toda a competição em tratamento, sem ritmo de jogo e sem qualquer condição de disputar a posição. Enquanto isso, outra história começava a ser escrita, né, porque com o Mbappé desfalcando o time também no início da competição, né, por conta de uma gastroenterite, o Xabi Alonso precisou recorrer à base. E foi aí que surgiu o Gonçalo Garcia, cara. Se já não bastasse os problemas do Endrick com o Mbappé, que é um grande problema, com o Rodrigo e com todo mundo, agora surgiu até um Gonçalo da base. Aí, cara, o Gonçalo aproveitou a oportunidade de maneira impressionante. Ele marcou 4 gols, deu uma assistência e terminou como artilheiro isolado do Mundial de Clubes. Ele balançou as redes contra o Al Hilal, ele marcou diante do Salzburg e ainda fez o gol do triunfo contra a Juventus, né, classificando o Real Madrid para as quartas de final. E mais do que os números, cara, o Gonçalo conquistou a confiança do Xabi Alonso porque ele possuía exatamente o perfil de centroavante que o treinador costumava utilizar no Bayer Leverkusen, que é um camisa 9 forte fisicamente, inteligente nos movimentos dentro da área e extremamente eficiente atacando os espaços. É só você ver o Boniface, o Patrick Schick, o Xabi Alonso adora esse perfil de centroavante, cara, que é um pouquinho mais alto, que tem um jogo aéreo, que vai brigar com o zagueiro, ele adora. E quando o Endrick finalmente voltou a ficar disponível no Real Madrid, o cenário já estava bem complicado, né? A vaga que parecia aguardá-lo já tinha um novo dono, e sob o comando do Xabi Alonso, o Endrick disputou apenas 3 partidas, somando menos de 100 minutos em campo. Gente, vocês têm noção disso? Assim, vamos lá. Entre o Super Mundial de Clubes e janeiro de 2026, o Endrick só jogou 100 minutos em campo. Assim, é um pouquinho mais de um jogo. Cara, foi nesse momento que tanto o jogador quanto o clube perceberam que insistir naquela situação, né, poderia comprometer um objetivo muito maior, que era chegar à Copa do Mundo de 2026 em condições de disputar uma vaga na seleção brasileira. E nessa época o Endrick era uma incógnita, né, com o Ancelotti. A gente não sabia se o Endrick... E hoje a situação do Endrick é até pior, tá? Porque o Endrick perdeu um fator depois da Copa do Mundo, que é o fator não ser visto, só ser pensado. Ele foi visto durante a Copa do Mundo, foi colocado numa situação que todo mundo alçava ele, né, de decisivo, e ele não decidiu. Então, até
agora ele vai encarar algo diferente na carreira dele, independente de onde ele esteja. Porque ele vai ter que se provar. Porque ele tinha a defesa de, não, ele não foi usado, ele não foi visto, ele ainda não... Porra, ele merece mais. Agora ele já foi usado e foi visto numa situação que não é boa pra você ser visto, né? Você errar um gol é melhor que você não seja você, né? Se for pra errar um gol, que não seja eu. Mas ele pegou e errou. Então ele não vai ter nem esse fator de proteção do torcedor brasileiro, que geralmente protegia ele, porque tem muito torcedor brasileiro que pegou um rancinho do Endrick depois daquele lance. E que agora vai olhar pra ele de outra forma, vai interpretar o Endrick de outra forma, não vai ter tanta defesa, não vai ter tipo assim, eita, esse é o cara do Hexa. Vai ter mais, e aí? Fora o que o Endrick é fora dos gramados. Eu acho o Endrick um cara extremamente robotizado, é um fruto de uma assessoria pura, zero personalidade, um jogador que cada vez mais vai se distanciando do que o brasileiro espera de um ídolo, que é aquele cara que tem mais contato com o futebol, tentando vender uma pompa de um jogador muito mais maduro do que ele realmente é em relação à idade. Ele pode ser um cara mais reservado, um cara mais tranquilo, um cara mais de boa, mas com 19 anos você dizer que é tudo isso, sabe? O que incomoda mais é ele dizer que é isso. Ele querer demonstrar que é esse cara. Não, sou um cara mais culto. Não precisa fazer isso, irmão. Não precisa ter essas respostas todas pensadas no bloco de notas quando alguém for perguntar, não, pô. Seja mais espontâneo, tá ligado? E eu acho que isso também afasta ele do torcedor brasileiro. Ele vai ter esse desafio agora no futebol mundial. Endrick seria convocado ou não. Acabou que ele foi, mas era complicado justamente por conta do momento dele no Real Madrid. E no início de 2026, o Endrick tomou a decisão mais importante até aqui da sua curta carreira, né? Porque depois de perder espaço no Real Madrid, ficar atrás de Mbappé e ainda ver o Gonçalo Garcia assumir protagonismo no ataque, o Endrick decidiu simplesmente se transferir para o Lyon em um empréstimo. A Copa do Mundo tava chegando, né? Ele tava sem ritmo de jogo e ele precisava demonstrar serviço para poder jogar uma Copa do Mundo, cara. Então ele se mandou para a França. E o detalhe mais importante era justamente a ausência de uma opção de compra no contrato, né? Porque o objetivo nunca foi abrir mão do Endrick, mas permitir que ele voltasse a jogar com regularidade. E naquele momento, né, muitos interpretaram a negociação como um sinal de fracasso. Afinal, como que pode, né, o maior talento da geração brasileira, o cara que estava sendo vendido para alguns, o que eu sempre achei um exagero, mas como o novo Pelé, porque é complicado, né? O Endrick também, ele tem tanta estrela que cada foto dele que ele tira parece que é o Pelé. Só que a resposta do Endrick no Lyon, meus amigos, veio de um produto, gente. Produto. O moleque é um produto. Isso aqui nada é espontâneo. Aquela foto dele assim é foda. Mas as outras, ele se vestindo mais clássico, dele querendo parecer um jogador dos anos não sei quantos, dele sendo produto. Produto. Só compra quem é otário. Verdade seja dita. O que importa é que o cara faz em campo, tá? Me importa o que ele faz em campo. Se quiser me vender uma imagem, você não vai conseguir. Eu consigo identificar uma venda, né? jeito tão avassalador que foi lindo de ver. Mas ele foi muito foda no Lyon, tá? Endrick no Lyon é um negócio absurdo. Golaço, a estreia pelo Lyon pô, foi tá espetacular. Logo no primeiro jogo contra o Metz, né, o Endrick marcou 3 gols, cara, comandando um triunfo convincente e enlouquecendo a torcida francesa. E nos 2 compromissos seguintes, ele voltou a balançar as redes, né, chegando à incrível marca de 4 gols nos 3 primeiros jogos pelo clube. Mano, ele parecia outro jogador, com muito mais confiança, recebendo sequência e atuando exatamente na posição em que sempre rendeu melhor, que é perto da área. E pela Copa da França, ele continuou decidindo partidas importantes, né, marcou gols decisivos, como no triunfo sobre o Laval, e rapidamente se transformou em um dos principais nomes da equipe. E em poucas semanas, a imprensa francesa já tratava o Endrick como uma das melhores contratações da temporada. Só pra vocês terem uma ideia, o Endrick chegou no Lyon em janeiro, né? Passou a disputar os jogos em janeiro. Ele teve mais minutos que o Dembélé na temporada. E olha que o Endrick chegou em janeiro. O Dembélé tava desde agosto jogando. Mesmo assim, teve mais minutos que o Dembélé. E o Dembélé foi eleito o melhor jogador da Ligue 1. Eu discordo. Pra mim, o Endrick foi o melhor jogador. Só que, obviamente, essa história tava longe de ser perfeita, né? Porque o Endrick passou a ter os seus primeiros problemas com mais um treinador. E dessa vez foi com Fonseca no Lyon. O técnico Paulo Fonseca decidiu fazer algo que poucos esperavam naquele momento. Ele criticou publicamente o Endrick. Durante uma entrevista coletiva, ele afirmou que ele não estava satisfeito com o desempenho do Endrick, cobrou mais responsabilidades e disse que o Endrick precisava contribuir muito mais para o funcionamento da equipe. E essas declarações, caras, repercutiram imediatamente na França e reacenderam
acenderam as dúvidas sobre o Endrick, né? Porque poucos dias depois veio uma decisão ainda mais pesada. Por pura e opção técnica, simplesmente o Fonseca ele decidiu deixar o Endrick no banco, o principal jogador do time com mais gols, que estava contribuindo todo santo jogo, reserva. E aí já volta todo aquele filme com o Carlo Ancelotti de que o Endrick tem alguma coisa, tem algum problema, porque não é possível que ele tenha desentendimento com todos os técnicos, que todo técnico cobra alguma coisa dele, então já volta aquele filme, velho. Só que o Endrick ele decidiu responder o técnico Fonseca do jeitinho que só o Endrick consegue, né? Mesmo começando algumas partidas no banco, né, como aconteceu diante do Lorient, ele entrou durante o segundo tempo e participou diretamente do gol que iniciou a recuperação do Lyon. E aos poucos ele foi reconquistando espaço até que chegou o jogo que mudaria completamente a sua passagem pelo futebol francês. No dia 19 de abril de 2026, simplesmente o Lyon enfrentava o grande da Espanha, Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, na casa dos caras. Não, o Endrick acabou com o jogo, velho. Era o tipo de jogo, mano, que define carreira de jogador, né? Porque bastou 6 minutos pro Endrick mostrar que ele tava pronto para aquele palco. Após receber um passe do Afonso Moreira, né, ele girou rápido sobre a marcação e acertou um chute, cara, absurdo com a esquerda. Ele fuzilou o gol. O estádio inteiro silenciou e poucos minutos depois, em um contra-ataque fulminante, foi novamente decisivo e deu uma assistência pro segundo gol do Lyon. O PSG ainda descontou, mas, cara, não conseguiu evitar a derrota por 2-1. O Endrick destruiu em 6 minutos de jogo, pô. E como se a atuação já não fosse suficiente, o Endrick ainda tirou uma onda, né? Ele protagonizou uma das cenas mais marcantes da temporada do Campeonato Francês, que é simplesmente a dancinha dele no Parque dos Príncipes, irmão. E o Luiz Henrique ficou pé da vida com a cara do Endrick. O Endrick tentou cumprimentar o Luiz Henrique depois do jogo e o Luiz Henrique não deu a mão pra ele, simplesmente porque o Endrick dançou na frente da torcida do PSG. Mano, foi uma loucura isso aí. O próprio Hakimi depois também deu uma polemizada, né, dizendo que o Endrick não pode fazer aquilo, que ele não pode dançar desse jeito. Meu irmão, o Endrick tá demais. Cara, e depois daquela noite, tudo mudou, né? O Hakimi meter essa depois de ter cavado numa Copa do Mundo e feito aqui, pô. Fonseca passou a elogiar o Endrick publicamente, destacou sua evolução física, tática e mental. E no fim de maio, ele afirmou que os números do Endrick eram impressionantes para tão pouco tempo no clube. E o empréstimo terminou em junho de 2026 com 21 partidas pelo Lyon, 8 gols e 7 assistências. E mais importante do que os números, o Endrick recuperou aquilo que havia perdido no Real Madrid, que é a confiança, cara. Ele saiu da Espanha como uma promessa, né, que estava cercada de dúvidas, e voltou como um atacante que já havia provado que ele pode sim jogar em um grande palco. E depois de uma passagem extremamente positiva pelo Lyon, o Endrick voltou ao Real Madrid carregando muito mais do que bons números, né? Ele retornou com a confiança recuperada, novamente presente na seleção, embora tenha protagonizado aquele momento que vai marcar a carreira dele, goste ou não, contra a Noruega, mas vamos ver como que o Endrick ele lida com esse momento e principalmente com a sensação de que ele finalmente voltou a provar que ele é capaz de decidir grandes jogos, né? Só que é o mesmo problema de sempre. O Endrick retornou do Lyon, né? Ele já acabou o empréstimo dele, tá de volta ao Real Madrid, mas as coisas não mudaram, porque já saíram notícias, né? O Fulham, inclusive, que agora tá sendo treinado sobre o Arbeloa, né, que é o antigo técnico do Real Madrid. O Arbeloa tá tentando contratar o Gonçalo Garcia do Real Madrid, só que eles não vão conseguir, segundo as notícias. O Gonçalo vai permanecer no Real Madrid. O José Mourinho gostou muito do que ele viu do Gonçalo até aqui nos treinamentos e ele quer manter o jogador espanhol. Ou seja, o Endrick ele vai voltar pro Real Madrid enfrentando o mesmíssimo problema. E pode piorar, tá? Se já tem Gonçalo e Mbappé, vai piorar pro Endrick. Tudo indica que o Mourinho pretende fortalecer ainda mais o meio-campo com o Rodri, cara. Exatamente, as notícias estão muito quentes, tá? Quase certo que o Rodri vai ser jogador do Real Madrid. Ele vai ser esse novo Toni Kroos e aí lascou pro Endrick, cara. Porque o Rodri chegando, se a gente imaginar o esquema do Real Madrid, né, a formação vai ser Rodri, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinícius e Mbappé. Eu não concordo muito com essa formação, mas provavelmente vai ser isso. Ou seja, não sobra espaço novamente pro Endrick. A chegada do Rodri obrigatoriamente força o Real Madrid a jogar com 4 meio-campistas. Porque o Mourinho provavelmente não vai abrir mão do Tchouaméni, que acabou de renovar, embora eu tenha uma opinião muito polêmica sobre o Tchouaméni, eu posso até fazer um vídeo depois sobre ele, mas vai jogar com Valverde, Bellingham na frente e Vinícius e Mbappé no ataque. Não tem espaço pro Endrick. E pode piorar ainda mais pro Endrick, tá? Se não bastasse Rodri, Gonçalo Garcia e Mbappé, o Olise, né? Eu acho que o Olise vai jogar no Real Madrid. Não sei se nessa temporada agora, nesse verão europeu, mas na próxima temporada tudo indica que o Olise vai ser jogador do Real Madrid. Assim, tá muito quente o Olise no Real Madrid. E aí, se o Olise for pro Real Madrid, acabou a vida do Endrick, né? Porque o Olise é o ponta direita, ele vai ocupar o lado direito do campo do Real Madrid, ele chega pra ser titular, obviamente. É uma operação que vai girar em mais de 200 milhões de euros, é um galáctico novo do Florentino, e o Endrick não vai ter espaço, simples assim. Tem Mbappé. Ainda tem o Arda Güler, tem o Arda Güler, né? Güler é o caralho. Güler, tem o Rodrigo na volta, tem o Gonçalo Dias, né?
Então, assim, meu filho. Tem o Olise, tem o Rodrigo, aí Rodri, acabou. Tem o Acabou. Diomandé. Então, cara, a temporada do Real Madrid sequer começou e a principal pergunta permanece sem Tem resposta. até o Valverde Será que que o joga ali Mourinho às vai vezes, né? encontrar espaço pro Endrick ou o brasileiro vai voltar a enfrentar a mesma batalha que fez ele deixar o Real Madrid? Comentem embaixo as Cara, é muito difícil a situação do Endrick, tá? Mas eu, se fosse ele, buscaria novos ares imediatamente. Eu vi uma opinião do Fred Caldeira recentemente falando disso. Concordo muito. É buscar novos ares mesmo, de forma imediata, porque senão você vai pausar sua carreira no momento de crescimento, cara. O Endrick é um jogador que não pode se dar ao luxo de travar agora. Ele tem que crescer. Quem sabe, saindo agora, se é o sonho dele, se ele ama mesmo o Real Madrid, como ele sempre fala, mano, sai agora, consolida sua carreira em outro clube e no futuro você volta, pô. Tá ligado? Vai pra outro clube, consolida seus números, seu potencial, sua habilidade, seu talento que você tem e depois você volta, pô. Real Madrid contrata de volta. Vai, vamos aqui. Em vez dele passar esses 6 anos que a gente projetou aqui, que o Mbappé teria 32 para 33 e ele teria 26, em vez dele passar esses 6 anos comendo banco buscando oportunidade, que ele passe esses 6 anos evoluindo no futebol e que o Real Madrid contrate ele a peso de ouro por 26, com 26 anos, entendeu? Seria muito mais interessante para o Endrick isso. Mas enfim, não sei o que você acha, comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal.